Meus irmãos, nessa noite cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem com você e com a sua casa? Eu estava prestando atenção nos mínimos detalhes do que compõe o culto. E quando você começa a prestar atenção nos mínimos detalhes, você começa a ver o agir do Espírito Santo de Deus. E as coisas são muito sutis. Às vezes a gente pensa que o mover do Espírito Santo de Deus tem que ser algo muito grandioso para chamar a atenção, visível, trazer aquele impacto, mas não. É nas mínimas coisas. É no sorriso do porteiro que te atende ali, é na letra do hino que é cantado, é na leitura oficial. O irmão Tiago trouxe uma leitura aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 14, a leitura oficial. E eu quero fazer uma leitura também do mesmo capítulo, de número 14, só que é o versículo de número 1 até 3, que vai dizer assim, é muito conhecido pela igreja: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Que maravilha isso aqui! Isso aqui são as últimas instruções que Jesus estava dando aos seus discípulos. E o que acontece aqui, irmãos, é o seguinte: quando Jesus morre, ele ressuscita, ele vai até as extremidades da terra por 3 dias, depois ele fica mais 40 dias entre nós, e aí chega o dia dele ser ascenso ou assunto aos céus. E neste momento da sua ascensão, está ali os discípulos, tem uma multidão de pessoas vendo também. E Jesus Cristo, ele começa a quebrar as leis da gravidade, onde ele começa a flutuar no corpo físico dele, e ele começa a subir, vai subindo, vai subindo. Veio uma nuvem que não é nuvem de chuva e nem fumaça de fogo, mas é uma nuvem da glória de Deus, onde vai envolver ele, para poder trasladar, levar ele para outra dimensão. Logo após essa ascensão de Jesus Cristo, ele vai chegar lá no mundo espiritual, nos céus, e aí ele vai ministrar no verdadeiro santuário, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que ele ministrou como verdadeiro sumo sacerdote no verdadeiro santuário. Então ele coloca todas as suas vestiduras de um sumo sacerdote, ele apresenta ali na verdadeira arca da aliança, faz a expiação do sangue pelo pecado de toda a humanidade. Depois ele troca essas vestes salpicadas de sangue, e também ele tira essas vestes sacerdotais e veste agora uma vestidura de príncipe, e ele vai se assentar ao lado do Pai. Só que antes de se assentar ao lado do Pai, ele vai trabalhar com a construção, porque aqui na terra, na Nova Jerusalém, ele sofreu, ele foi abatido, ele viu as condições sociais, e ele disse, fez uma promessa para os discípulos dele, dizendo: na casa, ou seja, na habitação onde meu pai mora, há muitas moradas, mas eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar, porque o lugar que eu estiver, eu quero que vocês estejam também comigo. E isso está muito bem revelado no livro do Apocalipse, que é a Nova Jerusalém. Depois da morte e ascensão de Jesus, é construído a Nova Jerusalém. Aleluia. Deus, ele faz e fez todas as coisas para Jesus, por Jesus e através de Jesus. E Jesus teve a ajuda dos anjos. Os anjos são servidores, executores, ministradores, são servos obedientes. Então, quando Jesus ele chega lá e senta do lado do trono do Pai e diz: Pai, o Senhor lembra da promessa que eu fiz para os meus discípulos, dizendo que eu iria preparar um lugar, porque onde eu estivesse eu queria que eles estejassem também. Só que eu quero fazer uma cidade para eles. O nome vai ser Jerusalém também.
céu, ele vai ver o trono de Deus, Deus sentado e Jesus assentado do lado. E quem herdar a salvação, que estiver o seu nome escrito no livro da vida, vai poder morar dentro dessa cidade. Ou seja, Jesus preparou a morada, e essa